Dr. Ben Schmidt apresentou uma palestra durante o Simpósio Brasileiro OAPD sobre POMP e miopatias. Duas mensagens principais. Primeiro, a vitória dos pesquisadores, dos cientistas que trabalham com doenças neuromusculares no manejo dos pacientes com doença de Pompe, a glicogenose tipo 2, onde aumentou a longevidade, principalmente da forma infantil, onde as crianças podem ter uma sobrevida muito interessante tomando a enzima, que é um produto da terapia molecular. E a segunda mensagem que a gente tentou deixar é o tratamento humanizado, tratar os pacientes como um inteiro. Nós não podemos pensar em tratar uma proteína, uma enzima, e sempre enxergar o paciente como um indivíduo por inteiro, né? E que nós, na verdade, possuímos um objetivo de melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Se eles podem ter uma vida melhor, apesar de ter uma patologia muscular. O evento foi promovido pela Organização de Apoio aos Portadores de Distrofias, que é presidida por Diego Simões Brito. O tratamento das doenças neuromusculares geralmente exige uma equipe multidisciplinar. Então, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas aquáticos, motores, funcionais, cardiologista, neurologista, onde todo mundo é importante, né? E, às vezes a própria enfermeira é muito mais importante que o médico, né? Nesses casos, porque convive mais com o paciente, sabe mais das dificuldades dele. O maior segredo em se lidar com doenças neuromusculares está na coesão, na vontade de querer ajudar dessa equipe multidisciplinar. O simpósio foi realizado no dia 15 de agosto de 2016, na Câmara Municipal de São Paulo. Assista agora a palestra na íntegra. Então hoje a gente vai começar o evento do Diego e vai falar de doença de Pompe. A doença de Pompe, como as doenças musculares, elas não são muito antigas, ao contrário do resto da patologia humana, né? E esses três autores, o Johannes Pompe, o Kim Gengel e o Salvatore Di Mauro, são três dos maiores nomes da literatura que começaram a estudar o músculo. Para vocês terem uma ideia de como isso é recente, quando eu era jovem, que não faz tanto tempo assim, eu fui estudar fora do país tumores cerebrais. E quando tive a sorte de ver a primeira lâmina de músculo, uma biópsia muscular na minha vida. E ela era tão bonita que eu telefonei para o meu pai e disse que ia mudar o meu estágio fora do Brasil para doenças musculares. E o meu pai disse que eu ia morrer de fome, porque não existiam doenças musculares. Nós estamos, naquela época, era 1981, 82, e o meu pai era professor de medicina. Então vocês imaginam que se um professor de medicina, em 1980, achava que não existiam doenças musculares, imagine as outras pessoas. Até hoje, principalmente nós estamos na época das Olimpíadas, eu pretendo deixar uma mensagem aqui para os nossos atletas, as pessoas não sabem o que é patologia muscular. As pessoas não sabem que existem doenças musculares. Inclusive, existem neurologistas que ainda não reconhecem a patologia muscular. E a patologia muscular, na história da ciência, ela foi muito importante. E a doença de Pompe é um exemplo de raça, de vontade científica, de luta do ser humano para tentar tratar de doenças tão difíceis, né? É bom sempre começar pelo começo. Então, nós vamos começar pelo começo. Metabolismo, em grego, significa transformar. Então,
o conceito de transformar, o conceito de metabolismo se confunde com o próprio conceito de vida. A vida é uma transformação contínua, numa velocidade absurda, né? Então, são processos bioquímicos pelos quais todos os seres vivos transformam as substâncias obtidas no exterior a fim de produzir energia e manter a estrutura e renovar as células do organismo. Ninguém pode viver tomando sol. Eu sempre gostei muito de tomar sol, mas a gente não pode viver só tomando sol, porque a gente não é planta. O reino vegetal vive tomando sol, sabe fazer fotossíntese. Mas os seres humanos precisam comer. E os alimentos são as energias que a gente precisa para manter a nossa vida, para fazer o metabolismo. Então, é a própria razão de existir dos seres vivos o metabolismo. E dizer que a doença de Pompe é uma doença metabólica é um pouco de pleonasmo. É dizer o óbvio. Porque, na verdade, todas as doenças são metabólicas. Porque tudo depende do metabolismo. Por exemplo, se eu tenho uma doença genética e um gene está faltando em mim, o que acontece com o gene faltando? Falta uma enzima? Falta uma proteína? Eu estou atrapalhando o quê? O meu metabolismo. Então, toda doença é metabólica. Em todo caso, as doenças musculares têm um capítulo só de doenças metabólicas. A maioria dos tecidos precisa ser reposta. Os neurônios, que acredita-se que eles não podem ser repostos, mas a gente muda um monte de parte de um neurônio. E se vocês pensarem, por que todas as células do corpo precisam ser repostas e o neurônio não? Por que Deus fez assim? Porque já pensou, a gente tem que aprender tudo de novo? Então os neurônios são células estáveis, mas parte do citoplasma dos neurônios é sempre renovado. Em 1 milissegundo, então mais rápido que o Usain Bolt, 1 milissegundo, uma enzima adquire 300 formas diferentes. Isso é muito mágico, a vida é mágica. Se 1 milissegundo uma proteína assume mais de 300 formas, vocês vejam que quando uma pessoa está dando aula de forma de proteína, ela não tem noção do que a vida é. A vida é um processo contínuo, mágico. Né? Então, esse caráter energético da vida, ele depende de um princípio nosso que é motor. Então, o princípio da vida é o motor e é o movimento que caracteriza a vida. E hoje, quando eu falar de doença de Pompe agora, eu vou deixar claro, como a gente sempre faz, que a única coisa que não pode na nossa vida é não fazer nada. Porque a vida não reconhece a inatividade. Aliás, vai chegar o dia em que vão se me deixarem dar uma aula no Palácio do Planalto, eu vou explicar, por exemplo, para os políticos do nosso país, que para um patologista muscular a aposentadoria não existe, meu Deus do céu. Velho que para de trabalhar, fica doente e morre precocemente. O trabalho é fundamental, não só para a gente se manter vivo, mas o trabalho também é fundamental para a gente ser feliz. De amar o nosso trabalho depende a nossa felicidade. E como eu estava dizendo, a patologia muscular, que é a ciência que estuda os músculos, existe um capítulo, que está lá, miopatias metabólicas. E a doença de Pompe é um exemplo dessas doenças. Doença de Pompe é um tipo, então, de miopatia metabólica, é uma glicogenose, caracterizada pelo aumento de glicídios ou hidratos de carbono, açúcar.
né? Representado pela glicose no sangue, no músculo e no fígado, no músculo cardíaco e no esquelético, e no fígado, principalmente. Todo o metabolismo, a vida é um metabolismo contínuo, e a gente tem só 3 tipos de substâncias que o homem diferencia. Ou a gente metaboliza a proteína, ou a gente metaboliza glicose, glicogênio, ou os lipídios. Aqui no caso, nós vamos falar de glicose, glicogênio. Primeira mensagem. Ninguém sente falta de glicose na alimentação. Então, pode ter boa nutricionista, pode ter má nutricionista, pode acreditar na Rede Globo ou em outra bobagem qualquer, mas nunca falta glicose na nossa alimentação. Porque todos os alimentos estão abarrotados, inclusive legumes. Uma pessoa muito pobre que mora na favela come glicose suficiente. Legume tem muito hidrato de carbono. Tudo tem hidrato de carbono. Quando eu falei das árvores e das plantas que fazem fotossíntese, né? E que depois a gente vai comer os alimentos CHO, essa mistura de carbono, hidrogênio e oxigênio desses átomos, em quase a grande, imensa maioria de todos os alimentos do ser humano, tem hidrato de carbono. Então, não, é impossível existir falha de alimentação. Talvez no faquir, né? Que diz que tem faquir que fica meses sem comer. Eu nunca vi, mas... Então, a ingestão alimentar, a gente se alimenta, a glicose se transforma, o alimento que a gente come, você comeu uma maçã, esse alimento vira glicose ou celulose no estômago. E aí ele vai ser absorvido no intestino, no duodeno, no jejunum. E pela veia suprahepática vai chegar no fígado. E no fígado a glicose é armazenada como glicogênio. Tudo, se eu sentar na cadeira e levantar, quando o Diego começou a falar aqui, o que ele usa? Glicose. A glicose é o motor da vida. É o primeiro lugar onde a gente pega energia para tudo. Para tudo, até para respirar. Por isso que ela está presente em todos os alimentos. Ninguém fica sem glicose. Glicogenose é um exemplo de tesaurismose, que é o acúmulo nos tecidos de alguma coisa que não se utiliza. Então, a glicogenose é um exemplo de tesaurismose por acúmulo de glicogênio nos tecidos. A primeira glicogenose descrita foi em 1929, que é a glicogenose do tipo 1 de von Guericke, que compromete só o fígado. O Puchar, em 1932, deu a primeira descrição de doença de Pompe. E ele disse que tem um acúmulo generalizado, principalmente coração, músculo e fígado. Músculo, eu vou deixar outra mensagem, porque é impressionante a falta de conhecimento. Tudo bem que o Brasil não estimula a educação, né? Mas é incrível como os alunos mesmo de medicina e professores de medicina, quando falam de músculo, as pessoas só pensam que carne é só o que movimenta o esqueleto, só pensam no músculo esquelético, ou no músculo cardíaco. As pessoas se esquecem totalmente de músculos que são absolutamente fundamentais na vida, que são os músculos lisos, que estão nas paredes, de todos os vasos sanguíneos, que o sangue jamais conseguiria irrigar e levar oxigênio para os tecidos do corpo. E vocês vão ver que a doença de Pompe também tem acúmulo nesses músculos. Quando a gente vai fazer um exercício, quando a gente vai fazer uma ginástica, quando a gente vai praticar um esporte, a gente não está só fazendo exercício para o músculo esquelético. A gente tem essa sensação de bem-estar pelas enzimas, lógico, que são liberadas no cérebro, serotonina, por exemplo,
Mas a gente se sente bem porque está mexendo com o corpo inteiro. O exercício físico hoje é fundamental para a saúde, pelo próprio estilo de vida do homem moderno, né? A tecnologia transformou muito o ser humano em um indivíduo sedentário. Hertz, outros autores que vale a pena citar, o Hertz, em 1959, o Engel, em 73, e o Jim Mauro, em 79, definiram muito bem essa doença. Ela é causada por uma deficiência de uma enzima. E o que é uma enzima? Enzima é um dos dois tipos de proteína. Todas as proteínas que a gente tem, só tem dois tipos de proteína no ser humano. Ou a proteína é estrutural, serve para manter a estrutura do nosso corpo, ou a proteína é uma enzima. Se não fosse uma enzima, a vida não existiria. Porque a enzima é o que acelera esse processo de quebra, de ligação das proteínas. Então, são as proteínas que participam do metabolismo diretamente. A matase ácida, a alglicosidade alfa, que é a enzima que falta nessa doença, se localiza num cromossomo, que é o cromossomo 17, no braço curto, no braço longo, na banda 2, subbanda 5. E existem mais de 30 isoformas dessa enzima, que vai ser importante para o que a gente vai ver agora. Existem 3 formas dessa doença: forma infantil, forma juvenil e forma adulta. E isso aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de descrever no livro de Neurologia Infantil, do Aron Diamante, do Saul Cipel, em 1996. Em 1996, a biópsia muscular, com uma técnica nova, já tinha uma experiência muito grande aqui no país. Hoje, a patologia muscular na Escola Paulista de Medicina tem o maior arquivo do mundo de patologia muscular. Então, nós vamos falar das 3 formas de doença de Pompe. Primeira forma infantil. A forma infantil, os nenês, logo nos primeiros meses, eles já mostram que estão comprometidos. A começar que na hora do parto, o Apgar nunca é muito grande, não é 9 e 10. Porque é uma doença congênita. E ela é, na forma infantil, rapidamente progressiva. Caracterizada por uma hipotonia generalizada. Hipotonia é diferente de paresia. Paresia, em neurologia, se diz que é uma fraqueza muscular. Hipotonia é quando a gente não tem tônus. E essa falta de tônus, ela está ligada ao sistema nervoso. E a gente vai entender porque os nenês têm hipotonia. Aonde que estão localizados esses depósitos? E aonde estão localizados esses depósitos? Em todos os lugares. Músculo esquelético, liso, cardíaco, fígado, células endoteliais. Células endoteliais são as células que revestem todos os vasos sanguíneos do corpo. Linfócitos, glomérulos, todos os leucócitos, principalmente os linfócitos, glomérulos dos rins, neurônios. Por isso que os nenês são hipotônicos. Molinhos. Eles são bem molinhos. Medula espinhal, células de Schwann que ficam nos nervos periféricos. Então, acumula glicogênio no corpo inteiro. Por quê?
porque falta uma enzima que quebra o glicogênio. Todas as células do corpo precisam de energia. E energia em ciência, é lógico que Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel e ele sabe medir energia. E igual MC2, né? Todo mundo estuda isso, mas se vocês perguntarem para o físico o que é energia, eu não acredito que ninguém saiba responder. Energia é energia, ponto final. Então, filosoficamente, a gente não consegue explicar o que é energia. Energia é o que gera a vida, sei lá, né? Mas a gente pode medir a energia. Mas a gente precisa de energia, porque o princípio da vida é motor. E essa energia, para nós, vem da glicose. Aqui é muito importante, ó. Já que tudo precisa de energia, o diafragma, os músculos paravertebrais, são fundamentais para a gente respirar. O oxigênio que a gente respira é fundamental na nossa vida, no nosso metabolismo, para a gente conseguir, por exemplo, absorver os alimentos que a gente come. Por isso que nessa doença infantil, antes da ciência, as crianças morriam antes dos 2 anos de idade. Ou porque o coração ficava muito insuficiente, ou porque eles morriam de insuficiência respiratória por causa do comprometimento do diafragma e dos músculos paravertebrais. O diafragma, quando a gente respira, ele tem que se contrair, né? Vai ter que ir para baixo, o pulmão tem que crescer para eu poder aspirar a maior quantidade de ar possível. É a primeira vez que eu uso uma ponteira e que eu aponto para o outro lugar da onde eu estou falando, né? Nunca me aconteceu isso. Está bem engraçado, porque quando eu comecei a ensinar a dar aula na Escola Paulista de Medicina, ensinar a dar aula é uma arte, tudo é uma arte, né? Eu aprendi com alguém e tenho que ensinar para outras pessoas, né? Mas até hoje tem pessoas que dão aula e não são academicamente corretas. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver, principalmente americano, eu não gosto nada de americano, né? Mas americano ele dá aula assim, ó, aqui vocês estão vendo e você fica tonto vendo a seta girando, né? Então, uma aula academicamente correta, né, é uma aula onde você aponta aquilo que você está falando, né? E aqui hoje eu estou apontando para o lado contrário, mas eu estou me divertindo, porque tem que apontar lá para enxergar aqui, né? Isso aqui é uma biópsia muscular da forma infantil, da doença de Pompe infantil. Todo esse vermelhinho aqui, ó, é acúmulo de glicogênio, corado por uma coloração que se chama PAS, ácido periódico Schiff, e cada bolinha dessas é uma fibra muscular. Olha que o músculo está todinho tomado por esse acúmulo, por isso que ele não consegue funcionar. A função do músculo é se contrair. Nunca, o músculo não alonga, o músculo relaxa só. Tem muita gente tem muito preparador físico que ganhou medalha de ouro na Olimpíada e acha que músculo é que nem chiclete, que nem queijo quente, que músculo estica. Eles não tiveram aula de patologia muscular, porque músculo não alonga. O maior tamanho que o músculo pode ter é músculo relaxado. Esse é o substrato anátomo patológico da doença de Pompe. É o acúmulo em todas as células musculares de um monte de glicogênio que não foi cobrado por falta da enzima. Olha aqui de novo. Um mar vermelho, né? Isso aqui mais forte é o acúmulo de glicogênio. Aqui numa outra coloração, aqui num coro glicogênio ele fica uma forma branca. Mas essa foto está ótima para ver como é que essa célula pode ajudar o músculo a contrair se o músculo foi empurrado aqui para baixo. E a gente vai ver logo mais a fisiopatogenia disso, por que o músculo realmente não funciona, que é bem legal. Eu fui reestudar isso antes de vir dar aula, e eu vou explicar para vocês, ó.
o músculo está aqui para baixo, ó. E aqui está cheio de glicogênio, está empurrando o músculo. Aqui uma outra foto, ó. Aqui é a hematoxilina e eosina. E todos esses halos claros mostrando que a fibra muscular vai sendo empurrada dentro do citoplasma. Além disso, existe a coloração de fosfatase ácida, que fica marronzinho, essa enzima, mostrando que ela está muito presente dentro dos lisossomos. O que é lisossomo? Lisossomo é uma organela celular que faz a digestão, não só do glicogênio, de outras moléculas. Então, resumindo, a forma infantil é fatal, era fatal, a gente vai ver hoje que não necessariamente o neném morre antes de 2 anos de idade, caracterizada principalmente por hipotonia, insuficiência cardíaca, né? E glicogênio em todos os músculos e todos os tecidos do nosso corpo. A forma juvenil, que é o tipo 2, começa mais tarde. E ela se caracteriza por um início, geralmente no fim da primeira infância, ou no início da primeira infância. E o que os pais veem, os pais notam, é a fraqueza, um desenvolvimento motor comprometido por causa da fraqueza muscular. É muito importante saber, principalmente os neurologistas, que essa doença pode dar hipertrofia de panturrilha, pode dar macroglossia, aumento da língua, porque tem glicogênio na língua. A língua fica grande. E normalmente os neurologistas acham que todas as doenças que têm hipertrofia de panturrilha é o músculo gastrocnêmio na perna, as crianças têm distrofia muscular de Duchenne, e não é. Pode ser uma doença metabólica. O ventrículo esquerdo e o septo estão comprometidos, então é muito importante o acompanhamento cardiológico, né, nessas crianças. Só que o acúmulo de glicogênio é menor. E é sobretudo menor nos outros tecidos. Está descrito na literatura e na nossa experiência pessoal na Escola Paulista de Medicina que essas crianças podem atingir a 3ª década ou até passar disso. E olha aqui como eu cito o músculo liso. Os aneurismas que são descritos na literatura, as dilatações vasculares aneurismáticas, são causadas pela fraqueza do músculo liso nessas crianças. Um segundo, Diego, eu vou tomar um copo d'água. A biópsia muscular na doença de Pompe, forma juvenil, ou tipo 2, os acúmulos são frequentes. Tem fibra que não está comprometida, ó, que não tem acúmulo. Não é que nem a outra, que o acúmulo era em universal, mas a fosfatase ácida está positiva, né? Esse acúmulo varia de pessoa para pessoa. Não existem 2 pessoas iguais no mundo. Nem gêmeos univitelínicos são iguais. Quer dizer, nem os nenês que nasceram, nasceram no mesmo saco, no mesmo da mãe, que não tem nem o genoma igual um do outro. Né? E se não existem 2 pessoas iguais, não existem 2 seres vivos iguais, é incrível como a medicina gosta de fazer protocolo. E você pergunta para um aluno, você tem experiência em tratar diabéticos? Eu tenho, já estou tratando 50. Esse é um grande erro da medicina, que eu acredito que eu vivenciei, de não tratar as pessoas individualmente, né? Porque uma pessoa com Pompe é uma pessoa diferente da outra pessoa com Pompe. Um idoso com diabetes é diferente do outro, né? Então, essa personalização da medicina, ela gera um ato médico muito melhor, né? Primeiro tipo infantil, segundo tipo juvenil, terceiro tipo adulto.
esse já começa geralmente depois dos 20 anos, o início é insidioso e entra no diagnóstico diferencial de outras doenças musculares, como polimiosite, distrofias musculares, como a distrofia muscular congênita, e por comprometimento da musculatura paravertebral e por comprometimento do diafragma, eles têm capacidade vital diminuída. E é muito importante os neurologistas pensarem em doença de Pompe adulta quando o indivíduo tem uma miopatia e tem comprometimento de parte respiratória, como a capacidade vital, ou o diafragma fraco. E aqui, ó, corresponde só a 6% do peso seco. O Diego quer fazer uma pergunta? Pode? Não? Corresponde só a 6% do peso seco do corporal, o acúmulo de glicogênio na fase adulta. Então, é um acúmulo pequeno. Nós temos pacientes com mais de 50 anos com doença de Pompe adulta, lá na neuromuscular. Eu tenho um paciente que descobriu, depois que ele já tinha mais de 40 anos que ele tinha doença de Pompe. Tem um paciente que o médico achava que ele tinha um problema cardíaco puro, que ele não era miopata, né? Então, é uma doença muito mais benigna. E o acúmulo é muito menor, ó. O acúmulo é muito menor. Aqui uma célula enorme com um pouquinho de acúmulo. Aqui uma célula sem acúmulo, outra célula sem acúmulo, outra célula sem acúmulo, né? O acúmulo é muito menor. Isso é o anátomo patológico, isso é a biópsia muscular. Outros exames de laboratório que mostram que é legal a gente saber na doença de Pompe. É o aumento de enzimas, a creatinoquinase. A creatinoquinase pode aumentar 1,5 vezes ou até 15 vezes, né? A desidrogenase lática, o aspartato aminotransferase, por causa do comprometimento hepático. A creatinoquinase é uma enzima que mostra, filosoficamente, é muito legal, eu sempre gosto de falar isso, porque a creatinoquinase, ela mostra, eu sempre brinco com os alunos, né, principalmente as meninas apaixonadas, que a creatinoquinase nunca é zero. No dia que a creatinoquinase, se dosar uma creatinoquinase for zero, a pessoa está no cemitério, morta, né? Porque a gente troca de músculo toda semana. A gente troca os filamentos de actina todos os dias. A vida útil do filamento de actina é 24 horas. E o que tem isso a ver com as mulheres apaixonadas? É que, normalmente, depois que as mulheres se apaixonam, elas não... Às vezes elas esquecem de acariciar o amor, né? E eu sempre digo que é bom a patologia muscular, por quê? Porque o músculo do coração, ao contrário do músculo esquelético, ele troca todo mês. Então, para todas as meninas aqui apaixonadas hoje, depois de se apaixonarem, nunca se esqueçam de regar o coração de quem vocês amam, porque no mês que vem, ele tem um outro coração. E os atletas têm que entender isso na patologia muscular, que como a gente troca de músculo a actina, é incrível. Vocês imaginam a gente trocar toda a actina do nosso corpo todo dia? Que o esporte não aceita, hoje eu não vou treinar. O esporte, o atleta campeão não aceita hoje, eu vou para balada. Não tem balada. Quer dizer, tem balada. Mas se a gente quiser ficar, o atleta tem que treinar todo dia. Por isso que, por exemplo, que um jogador de futebol ou um atleta de outro esporte, se ele fica 2 semanas sem jogar, ele nunca joga igual. Por que ele nunca joga igual? Porque não é a mesma carne. Não é o mesmo músculo. Porque o músculo se renova toda semana. Atleta tem que treinar todo dia. A eletroneuromiografia dá um padrão miopático nas 3 formas, infantil, juvenil e adulto. E é um dado da literatura interessante falar, que na eletroneuromiografia, que é muito comum ver irritação elétrica na movimentação das agulhas.
e descargas miotônicas nesses pacientes. E fibrilação nos músculos paravertebrais com ondas positivas. São dicas da eletroneuromiografia. O diagnóstico de POMP é difícil, viu? É difícil para os neurologistas. Hoje a medicina evoluiu. Eu adoro o médico brasileiro, né? Eu falo isso com propriedade, porque eu fui professor de medicina em outros países bastante anos. E eu, se ficar doente, eu quero ser tratado no Brasil. E se eu tiver que passar por uma cirurgia, eu quero ser operado no Brasil. Porque fora do Brasil, pelo menos aonde eu fiquei, a medicina se desumanizou muito. E tratam as pessoas como senhas, como números. Né? O brasileiro é um povo especial. Eu vou deixar logo mais uma mensagem, já que nós estamos nas Olimpíadas, eu vou falar mais um segundo de brasileiro. Uma coisa interessante que a gente já tinha publicado em 1996, 20 anos atrás, então, 20 anos, que tem na biópsia muscular type grouping. O que é isso aqui? Que é um aglomerado de fibras de um mesmo tipo histoquímico. A biópsia daqui para frente tem mosaico, fibra escura, fibra clara. A gente tem 2 tipos de fibras só no nosso corpo. Né? E aqui, olha, e elas sempre ficam nesse padrão em mosaico. Todos os músculos do corpo são assim. E quando tem essa imagem, não é objetivo da nossa aula explicar por quê, a gente forma type grouping, mostrando que o glicogênio se acumula no sistema nervoso, mostrando que tem reinervação na doença de POMP. Fisiologia. Por que o músculo não funciona quando acomete o glicogênio? De maneira bem resumida. Porque é um processo físico. É um processo químico, mas o que vale aí é um processo físico. O lisossomo, ele se rompe porque ele fica abarrotado de partículas beta de glicogênio, e quando ele rompe, ele encharca. Se bem que essa palavra devia chamar encharca, né? Encharca a fibra muscular. E o músculo não pode contrair. E se o músculo não pode contrair e a gente não tem o glicogênio, a gente não consegue quebrar o glicogênio, a gente também tem um déficit de energia. Então, a doença de POMP, o neném morre e as pessoas têm fraqueza muscular por um problema misto, físico-químico. Químico-físico, principalmente físico. Comprometimento dos neurônios, principalmente do corno anterior da medula. Por isso que a gente tem type group. Por que tem variabilidade clínica? Porque tem pessoas que vivem praticamente, e às vezes nem descobrem que tem, por causa das isoformas, né, que existem nessa enzima. E a pessoa pode ter tido a sorte de compensar essa falta. Por exemplo, se a gente fizer um exame, eu vou falar agora, se a gente fizer um exame de diagnóstico de DNA, e o DNA der deleção, mutação no cromossomo 17, braço curto, não, longo, banda 2, subbanda 5, isso não significa que você tem doença de POMP, hein? Já vou explicar que não significa. Hoje em dia a genética é moda, né? Outro dia eu fui num congresso internacional, eu perguntei para o indivíduo se ele era médico. Não, ele falou, eu não sou médico. Mas ele era médico. Mas ele estudava uma enzima do corpo. A genética é uma moda, viu? E eu já vivenciei várias modas na história da medicina. Por exemplo, a microscopia eletrônica. Eu quando, por exemplo, cheguei na França, tinha um autor que achava que a gente ia poder ver Deus, né, na microscopia eletrônica, com aumento de 20, 30 mil de um espécime de tecido. Microscopia era moda. Tudo era microscopia eletrônica. A ultraestrutura, as fotos ultraestruturais das mitocôndrias. A genética é muito importante, eu vou falar agora sobre a genética, mas a genética não é tudo. A gente não pode esquecer tudo que a gente descobriu, pesquisou no passado.
O bom cientista é que ele guarda tudo que ele aprendeu na história da medicina e usa a genética como um aditivo a mais. A gente não pode só usar a genética. Eu vou falar sobre isso daqui a um segundo. Dicas para se fazer o diagnóstico. Primeira dica, ir num bom neurologista. Um neurologista que conheça doenças neuromusculares, por exemplo. Um bom exame clínico, né? Examinar o paciente sentado e deitado para a gente poder flagrar comprometimento respiratório, né? Que às vezes a gente só vê no paciente sentado. Paresia é um sintoma, fraqueza muscular é um sintoma frequente, dor, cãibra é um sintoma importante, fadiga é um sintoma importante. Tudo isso faz parte de sintomas e sinais de miopatias, né? Isso aqui é dica importantíssima, comprometimento paravertebral e diafragma. Isso é uma boa dica. E aqui um toque de experiência da nossa escola, compromete mais os adutores da coxa, aqueles que fecham as pernas, fecham as coxas, do que os abdutores, aqueles músculos que abrem as coxas, abrem as pernas. E é muito legal fazer, é muito importante fazer espirometria para medir a função vital, máxima capacidade de inspiração, de expiração. São dicas para se fazer o diagnóstico. O diagnóstico, o critério ouro, não é o genético. Hoje em dia, com essa febre da genética, as pessoas acham que a genética vai levar a gente para a eternidade. Olha, eu estou trabalhando numa pesquisa com a Marinha do Brasil, estou estudando DNA de pinguins. Pinguim, para quem não sabe, é uma ave que tem um segredo, um mistério. Ela vive demais. E ela é especial, aqui não veio ao caso, por um monte de coisas. E nós estamos sequenciando o DNA mitocondrial dos pinguins, que são longevos. Né? Mas a genética só tem valor se ela for agregada aos nossos outros conhecimentos. Por exemplo, na doença de Pompe, é a ausência, é quando você comprova bioquimicamente que a glicosidade alfa não existe no corpo do paciente. Esse é o padrão ouro da literatura. Você prova que ela não existe no sangue, ou no músculo, ou no fibroblastos da pele, ou nos linfócitos purificados. Mas você pode fazer o diagnóstico na biópsia muscular, se for bem feita, né, com histoquímica. E é lógico que a mutação é importante, se bem que existem pacientes que têm a mutação e não têm a doença. E já foram descritos nesse gene, missense, não sei se splice, salto, né? Nas bases, deleções. Então é um gene que está muito bem estudado. Eu vou pegar o do gene, pulou um diapositivo para dizer o seguinte, que em relação ao tratamento. Hoje existe uma empresa que vende a enzima, que é administrada, que a professora Ana Lúcia vai falar agora, assim que eu terminar, e que mudou o curso da doença, que é uma vitória da ciência, que não é brincadeira da Rede Globo, do Faustão, da Ana Maria Brega, não é... eu falo mal da Globo porque eu acho a Rede Globo de televisão, e toda vez que eu venho na Câmara Municipal de São Paulo eu faço questão, é o maior perigo da sociedade em relação a um monte de coisas. Em relação à liberdade, em relação à família. Então a Rede Globo, para mim, é uma das maiores ameaças do nosso século. Só para vocês terem uma ideia, aqui nos Jogos Olímpicos, podia se colocar um cartaz na arquibancada de fora Dilma, de fora Lula, de fora Temer, mas os policiais não deixavam colocar cartaz de fora a Rede Globo. E a Rede Globo não manda só no nosso país. A Rede Globo manda nas outras emissoras de televisão fora do Brasil.
E ela faz uma apologia, ela imbecilizou o povo brasileiro. Então eu falo, eu sou o inimigo número 1, está gravando, né? Eu sou o inimigo número 1 da Rede Globo de televisão. Número 1. Ela não deu um passo na educação do nosso país. Ela prioriza a imbecilização do nosso país. E alguém tem que falar isso, não é? E por que eu estava falando de Rede Globo? Ah, do tratamento. Que a Rede Globo me deixa nervoso. Minhas filhas assistiam aquele programa absurdo chamado Big Brother, que é o programa mais absurdo que eu já pude ver em toda a minha vida da era televisiva que eu tive, onde as pessoas ficavam presas dentro de uma casa, onde se filmava, porque uma prostituta que vende o corpo, em alguns países ela tem uma profissão, ela está vendendo o corpo, ela vende e ela entrega. Mas o Big Brother é infinitamente mais degradante para a espécie humana, porque é a perda da vida íntima de uma pessoa. E quem perde a vida íntima jamais será capaz de resgatar o seu caráter. Eu fico imaginando as crianças, as crianças que são filhas das mães que se submetiam a participar desse programa. Então eu ficava louco com as minhas filhas, mas se eu proibisse minhas filhas de assistir o programa, aí é que elas iam assistir mesmo. Bom, eu sou o inimigo número 1 da Rede Globo, mas chega de Rede Globo. Hoje em dia tem um tratamento para a doença de Pompe. Tratamento para a doença de Pompe, que é a administração da enzima, né? E essa enzima muda a história porque os nenês, eles não morrem mais no 2º ano de vida. Eles podem... Então, aumentou a longevidade, né? Aumentou a esperança de vida. E nos pacientes de forma juvenil e adulta, a Ana Lúcia vai frisar isso melhor do que eu, os pacientes podem estacionar a doença. Então, uma vitória da genética, uma vitória da ciência. Só que, eu gosto sempre de frisar que o médico brasileiro, que eu adoro, ele tem que entender que a gente não pode pensar em tratar de um gene, de uma proteína. O médico nunca pode se esquecer de tratar de uma pessoa. A gente não pode... Hoje a indústria farmacêutica tenta desumanizar a medicina. E no Brasil ela ainda é, graças a Deus, humanizada. A gente não pode pensar em tratar de um gene, no futuro tentar, quem sabe, tratar de um átomo. A gente tem que tratar de uma pessoa. Tem que tratar do João, não sei do quê, do nome de uma pessoa, porque cada pessoa é diferente uma da outra e às vezes o médico perde o seu rumo, né? E tem muitos médicos que se transformaram em verdadeiros vendedores de remédios, de medicamentos. Hoje, uma pessoa com mais de 40 anos tem a mania de querer comprar um comprimidinho aqui e ali. Ela acha, as pessoas, tem muita gente que acha, principalmente quem assiste a Rede Globo, acha que a saúde se compra na farmácia. A saúde não se compra na farmácia. Eu queria dedicar, antes da Ana Lúcia começar, eu queria dedicar essa palestra para... Primeiro, depois eu vou dedicar para o Diego. De novo, tá aqui, é uma honra estar aqui com você, Diego. E vou tentar falar uma coisa bonita mais do que da outra vez para você. Mas primeiro eu vou dedicar essa palestra para os atletas do Brasil. Num país da Rede Globo, onde não se investe no esporte, onde os nossos campeões são heróis de verdade, com raça e determinação, num país onde não tem educação. Eu queria homenagear na Olimpíada todos os atletas medalhistas e aqueles que perderam, mas que estavam lá, que conseguiram o índice olímpico. Queria homenagear o público que está assistindo às Olimpíadas. O carioca chama de gringo. Os gringos estão apaixonados pelos brasileiros. A maneira como a gente torce. O Brasil é realmente um país especial. E para mim, que morei
na França, nos Estados Unidos, na Itália. Morar no Brasil é, para mim, a melhor coisa que existe. Eu amo o meu país. Então, eu queria homenagear também aos voluntários que estão trabalhando na Olimpíada. Queria homenagear os refugiados que participaram da Olimpíada. Vem da palavra fugare. Fugare significa desterrados. Os seres humanos precisam melhorar muito para merecer dividir a terra com os outros animais. E é incrível esse drama dos refugiados. Então foi bem emocionante assistir os refugiados participando da Olimpíada. Em relação aos políticos brasileiros, né, queria deixar uma mensagem, porque a gente não adianta só ficar criticando os políticos brasileiros. Queria deixar uma mensagem, toda vez que eu venho nessa casa, que é casa de político, aqui eu fui premiado, aqui dei muitas palestras na minha vida, sei que a TV Câmara está me gravando, e deixar uma mensagem para os políticos, para eles melhorarem, porque atualmente o povo brasileiro não merece vocês. Vocês têm que melhorar muito para honrar a beleza do povo brasileiro. E eu vou deixar uma mensagem que talvez ajude vocês a honrar o nosso povo, que é a seguinte, que a gente pode comprar um livro, mas não ter conhecimento do que está escrito. A gente pode comprar uma casa e não ter um lar. A gente pode comprar uma posição social e não ser respeitado. A gente pode comprar o melhor remédio do mundo e não ter saúde. Tem muitas coisas na vida que a gente não consegue comprar. Uma delas é a saúde, e outra delas é o caráter e a ética. Então, a minha mensagem para vocês, políticos do Brasil, que eu fiquei pensando hoje que eu ia deixar para vocês, é a seguinte. Eu me lembrei dos pombos. Eu estou numa época de pombo na minha vida. Eu já falei de pinguim, né, de aves, e agora estou pensando em pombos. Os pombos é um mistério como eles migram, viajam quilômetros nas migrações e voltam para o mesmo lugar, inacreditavelmente. Os cientistas acham que é por causa do magnetismo, que eles sabem ler o magnetismo, ou que eles sabem ler as estrelas, mas eu acho que não. A minha mensagem para os políticos, para tentarem resgatar a ética e a moral, e para serem dignos do nosso país, era seguir a voz da sua consciência. Eu acho que os pombos conseguem voltar para o mesmo lugar nas migrações por causa da consciência que eles têm, daquilo que eles são, para onde eles querem ir e aquilo que eles querem fazer. Essa mensagem que eu queria deixar para os políticos do nosso país. E homenagear o Diego e ao pai dele, o Flávio. Cadê o Flávio? Não estou enxergando o Flávio. Onde que... Ao Flávio. Eu vi o Flávio só 2 vezes. Cada vez que eu o vejo, sinto uma energia muito boa. E acho o Diego igual esse slide aqui. Vou terminar a aula com esse slide e com o Diego. Acho o Diego sobrenatural, que nem esse velhinho, não sobrenatural. Porque não é só viver. Viver é fácil. Ou é relativamente fácil. O duro é a gente viver e aproveitar a vida e criar. E o Diego, a despeito do problema que ele tem, muscular, ele consegue criar, ser o responsável por um evento como esse, dentro da Câmara Municipal, sempre apoiado pelo pai, pelo Flávio. E o Diego é um exemplo, Diego, eu te acho um exemplo de como a gente devia encarar a vida. O Diego e o pai sempre tentando fazer o melhor, tentando viver com beleza. E é assim que a gente deveria viver, porque por mais cientista, por mais genética que a gente saiba, a razão nunca vai explicar a vida. A vida é mágica, a vida é sagrada. E homenagear e fazer apologia da beleza tem tudo a ver. Porque a vida, na verdade, é um milagre. Cada segundo da nossa vida é um milagre.
A gente deveria viver aproveitando cada respiração que a gente desse, cada batida do nosso coração. E é assim que eu vejo o Diego vivendo, acompanhado pelo Flávio. E talvez, por falar em beleza, a beleza seja a razão de todos esses milagres. Muito obrigado.